Vamos fazer uma oração, então. Querido e santo Deus, Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, a gente está aqui para estudar a tua palavra, abrir as tuas escrituras. Pai, o Senhor um dia enviou o seu filho para vir neste mundo, para que pudesse nos salvar, nos resgatar. E Jesus, na sua história aqui da Terra, dedicou o seu tempo para abrir todo o evangelho de forma especial a Nicodemos, Pai. E através de Nicodemos, daquele relato, a vida dele foi transformada. E agora eu peço no nome de Jesus que a vida das meninas sejam tocadas também por este testemunho que foi nos deixado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, olha só. A gente vai ter algumas outras mudanças no estudo, porque que acontece? A Michela falou pra mim que ela tinha atendimento, então ela entrou rapidinho, já vai ter que sair. Depois ela assiste o nosso vídeo. Quem puder ligar a câmera, eu vou gostar de ver vocês. Vocês sabem disso, né? Mas algumas mudanças nós vamos fazer aqui no estudo, porque a ideia é que novas pessoas vão entrando. E eu já tive a oportunidade de adicionar pessoas aqui e eu não chamei elas. Eu falei assim, acho que não vai dar, talvez em outro momento. E eu entendi que não era esse o propósito de Deus. E eu fiquei pensando, por que eu falo que não vai dar? Porque a minha preocupação é que algumas de vocês já estudaram vários outros livros, outras não estudaram algum ponto. Aí imagina alguém chegando agora, ouvindo todos os comentários de todo mundo, eu acho que a pessoa ia ficar perdida. Então eu entendi que e pedindo, né, uma direção do Senhor também, eu entendi que é mais interessante a gente deixar aqui como um estudo, uma aula, e dúvidas mais profundas, um comentário mais profundo sobre algo específico do estudo, a gente deixa para o privado. Então, no privado, vocês podem conversar entre si sobre isso, vocês podem vir conversar comigo sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente vai falar de alguns temas que a outra pessoa não ouviu. E dependendo do que eu posso falar, pode atrapalhar aquela que está chegando agora, né? Assim, que bênção seria se fosse mais fácil, né? Mas eu penso que se a gente deixar assim, mais como uma aula mesmo, mais como um estudo, e claro, algumas coisas a gente comenta que eu tô falando de coisas que são muito mais, talvez que poderiam ser mais controversas, sabe? Que antes a gente deixava bem aberto. Então a gente continua fazendo alguns comentários mais tranquilos, mas se tiver algum ponto que seja muito destoante e tal, vocês vêm, falam comigo e eu posso trazer esse ponto também no estudo, mas não deixar assim, porque pensando nas pessoas que vão entrar. Faz sentido para vocês? Eu acho que a ideia é a gente estar pregando o evangelho e chamando mais pessoas para os estudos, então esse é um dos objetivos que eu tenho para esse ano, para que mais pessoas venham. Inclusive, era para uma mocinha estar entrando aqui. Não, eu não sei o que aconteceu, depois eu vou falar com ela. Ia ser mais uma mocinha nova aqui que vai estar entrando. Mas, bom, meninas, dados os recados, até uma de vocês já falou para mim há um tempinho atrás que não, eu acho que seria melhor deixar só como uma aula mesmo, tudo corrido, depois a gente vê. Então, eu pensei muito no que essa pessoa me falou há um tempinho atrás. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E, meninas, o estudo de hoje a gente vai estar falando sobre Nicodemos. Nicodemos, penso que quase todas vocês já leram sobre, né? Deixa eu colocar aqui. Uhum. Aqui. Aí, tô vendo a amiga Aline. Assim que eu gosto. Gente, olha só. A gente tá falando de A gente vai falar sobre Nicodemos. O que vocês sabem sobre Nicodemos? Isso aqui vocês podem me falar. Quem que era Nicodemos, né? Nicodemos era uma pessoa comum? Não, ele era uma pessoa importante da época. Quem que ele era? Então aqui eu acho que
para a gente começar a entender o contexto dessa conversa, a gente precisa entender quem que era Nicodemos. Nicodemos, esse relato está inclusive em João capítulo 3, tá bem? Quem quiser deixar a Bíblia aberta, a gente vai estar lendo alguns versos, mas de repente é legal dar uma olhada também ali no capítulo inteiro. Nicodemos, então, ele era quem? Ele era fariseu, ele era de alta confiança na nação judaica, ele era um homem muito talentoso e inteligente, ele era um membro honrado do Conselho Nacional, ou seja, ele era elite de Israel, tá bem? Então, só para vocês começarem a entender. Ou seja, era um homem de bens também, um homem rico, tá bem? Era como se fosse um príncipe da nação. Só que aí a gente precisa entender, porque a Bíblia vai falando pra gente que esse Nicodemos, ele quer falar com Jesus e ele vai buscar até Jesus. Mas o que faz Nicodemos ir até Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Então a gente tem falado até agora começou no ministério de Jesus, Jesus foi batizado por João Batista, Jesus vai para o deserto, a gente começa a ver os discípulos aparecendo. E vai começar, então, o ministério de Jesus na Galileia, a gente vai falar disso mais para frente também, com mais foco. A Bíblia fala de muitos milagres e curas, mas não são todos. João vai falar assim: olha, esses são algumas das coisas que aconteceram. Mas Jesus fez muitos e muitos outros milagres, né? Quais foram esses, nós só vamos saber no céu. Mas as pessoas que estavam ali, elas estavam testemunhando, estavam sabendo o que estava acontecendo. Nicodemos, ele, fariseu, vocês acham que ele não ficou sabendo do que aconteceu no templo quando Jesus chegou lá purificando tudo? Provavelmente ele tenha visto Jesus fazendo aquilo. Então, de alguma forma, aquele príncipe, ele começa a ficar mexido por Jesus. Então, mesmo que ele foi um homem que era um homem rico, honrado, ele começou a ficar atraído por Jesus de Nazaré. Um homem simples, né? A gente não sabemos que era Deus poderoso. Estou falando aos olhos dos outros, do povo. Humilde de Nazaré. O pessoal ainda não conhecia muito ele. Não estava entendendo quem que é esse homem que chega, né, com essa autoridade aqui no templo, que começa a fazer isso e aquilo, começa a fazer milagres. Quem que é essa pessoa? Então, era um mistério. Mas Nicodemos começou a ser atraído. E a palavra de Deus vai nos contar, então, que então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, uma coisa que a gente que a gente percebe, né, nessa conversa. Primeiro, que momento que ele busca falar com Jesus? Quando que normalmente você vai falar com uma pessoa, gente? Durante o dia, né? Ele vai quando buscar por Jesus? Durante a noite? E por que durante a noite? Porque durante a noite ninguém tá vendo. Então, por mais que ele estava atraído por Jesus, imagina ele, um príncipe, né? A posição elevada dele, ser visto publicamente com Jesus. Então, ele estava assim, meio resguardado da reputação dele. Então, à noite, quando todo mundo já foi dormir e ninguém tá vendo nada, foi aonde que ele busca falar com o Senhor. Mas aí a gente vê, né, ele chegando até Jesus e falando, Rabi, a gente sabe que o Senhor é mestre de Deus, ninguém faz essas coisas, né, se a pessoa não tá com Deus. Só que daí você olha para esse texto de primeira e tem o seguinte pensamento, bom, parece legal o que ele tá falando, não é? Ele tá reconhecendo que Deus estava operando com Jesus. Então a fala de Nicodemos, ele vai ali para abrir a conversa com Jesus para começar a tirar as dúvidas deles, querer saber mais de Jesus, mas a verdade é que a fala dele não demonstra confiança em quem Jesus era. Tava demonstrando incredulidade. Vocês sabem por quê? Vocês conseguiram entender o porquê deste texto?
Porque quando ele fala assim, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, é como se fosse alguém do Islã hoje falando assim, não, nós sabemos que Jesus é um profeta vindo de Deus. Qual que é a diferença, então? Não reconhecer que Jesus é o Messias e o Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. Assim como o pessoal do islamismo não reconhecem Jesus, mas acreditam que ele era um profeta enviado de Deus, Nicodemos estava tendo essa mesma abordagem a falar com Jesus. E Jesus entendeu a incredulidade dele. E como que Jesus vai tratar do coração de Nicodemos? Jesus estava entendendo que Nicodemos, embora demonstrando incredulidade, ele tinha uma coisinha de bereano. Ele estava em busca da verdade, entende? Ele não estava indo com a manada. Embora, né, fosse fariseu, tinha todo o orgulho, tinha isso e aquilo, ele estava sendo atraído pela verdade, ele tinha um desejo para saber. E por isso que ele vai até Jesus. E Jesus vai e com muita sabedoria fala para ele: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, o que isso significa? Jesus às vezes fala tão difícil, né? Vocês não acham? Especialmente nessa conversa com Nicodemos. Na verdade, quem pode nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem já está mais um tempo estudando as escrituras entende que o verdadeiro cristão, ele precisa nascer de novo. E o que isso significa? Deixar que o velho homem morra e que o novo homem surja. Mas é mais profundo do que isso. Eu separei essa frase aqui para vocês. Olha o que, na verdade, Jesus estava dizendo para Nicodemos e o que Jesus está falando para mim e para vocês. Nicodemos, não é tanto de conhecimento teórico que você precisa, mas de uma regeneração espiritual. Você não precisa satisfazer a sua curiosidade, Nicodemos. Você precisa de um novo coração. É necessário que você receba uma nova vida que vem do céu, que vem de cima. Antes que seja possível você apreciar as coisas celestes, antes que se verifique a mudança, tornando novas todas as coisas, você não vai ter proveito nenhum para você, para ti mesmo, discutir comigo a minha autoridade ou a minha missão. Então, Nicodemos, ele chega para Jesus, a gente sabe que você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas. Eu penso que Nicodemos, ele estava assim, esperando que Jesus fosse na onda dele. Não, é verdade, porque a minha missão é isso, minha autoridade é essa, olha o que eu faço. Ele estava esperando Jesus dar argumentos para que ele falasse, não, de fato, esse daqui é o Jesus e ele é o prometido, entende? Só que o Senhor entendeu que não era conhecimento que ele estava precisando. Ele estava precisando nascer de novo. E nascer de novo se trata de algo mais do que conhecimento teórico. E eu posso falar para vocês que eu vi isso na prática. Tem um amigo do meu esposo que, de princípios, mesmo sendo um menino assim, que não foi criado no ensino do Senhor, que não conheceu o Senhor, é um menino assim que cresceu fazendo o que ele sabia que era certo, sabe? Uma boa pessoa, ela é tipo cristã sem ser cristã. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim. É um cara muito bacana. Na verdade, é um dos melhores amigos do meu esposo. E ele tá nessa busca, né? E meu esposo tem falado com ele, estudado muito com ele a palavra de Deus. Mas e ele pergunta muito, porque aqui a gente vê várias religiões, né? Ele fica às vezes em dúvidas, tá? Mas ele já entende que tem um Deus no céu, mas agora é o Islã, não é o Islã? Hoje ele já entende que não é o Islã. Mas aí qual das religiões cristãs que é a certa, né? Como assim Jesus? Ele ainda não entende quem é Jesus, a missão de Jesus. E às vezes ele fica perguntando tanto, tanto, tanto. E eu falei pro meu esposo assim, olha,
o que acontece não é mais de conhecimento, não é responder todas as perguntas que vai fazer ele render o coração de Deus. Ele vai precisar tomar uma decisão. Entende? Às vezes a gente quer muitas respostas, a gente quer saber muita coisa, mas está faltando uma coisa. Fala, Senhor, me dê um novo coração. Porque ninguém vai entender a missão e a autoridade de Jesus se não nascer de novo. Entende? Porque só uma mente que é espiritual vai entender aquilo que é espiritual. Um coração carnal não vai entender as coisas que um coração que é nascido no espírito vai entender. Entende? Então é isso que o Senhor Jesus estava falando para Nicodemos. E aí, gente, Nicodemos responde dessa forma: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele foi irônico, de fato. E era muito comum na época essa linguagem, de nascer de novo, porque quando o pagão se convertia, eles usavam essa expressão. Então Nicodemos estava entendendo o que que Jesus estava dizendo. Só que ele meio que de improviso, ele dá essa resposta meio irônica, sabe? A Rafa falou assim, né? Viver uma experiência única que não deixe dúvidas que é Jesus. Também, Rafa, é verdade. Então é uma coisa muito particular mesmo. E a gente tem orado muito, inclusive. E, e aí você vai ver Jesus falando, então, né, para Nicodemos isso. Nicodemos fala como pode um homem nascer sendo velho. Nicodemos sabia do que Jesus estava dizendo. Você vê que Nicodemos nem dá muita bola para a parte de nascer de novo. Vocês perceberam isso? Ele fala, mas como que pode? Ele é meio irônico assim, mas ele tá mais interessado no processo do que de fato no nascer de novo. Porque, gente, ele era fariseu. Como um bom fariseu, ele era o quê? Cumpridor da lei, exteriormente. Lembra que a gente fala muito disso, né? Da religião exterior que eles exprimiam. Então, exteriormente, alguém olhava para Nicodemos, ele era o cara exemplar. Era o cristão, né? O seguidor de Deus exemplar, o filho de Deus exemplar. Como que agora o Senhor vem e fala assim, você tem que nascer de novo? Uma linguagem que eles usavam para os pagãos. Tipo assim, ele tá, sabe? Então ele trata ali com uma ironia. Mas o Senhor, ele não fica pensando assim, agora eu vou debater com outro argumento, Nicodemos. Olha como que Jesus aborda. E o Senhor fala assim, olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. E aí? Por que que Jesus falou isso? Eu até estava conversando com meu esposo e falou assim, nossa, por que que Jesus falou isso depois que estava falando sobre nascer de novo? Vocês já pararam para pensar? Por que que Jesus começou a falar do vento que sopra? E relacionou isso com a atuação do Espírito Santo. Então, ali a gente pode ver naquela pergunta irônica de Nicodemos que ele não estava tão se importando porque ele, como fariseu, se orgulhava das boas obras que ele fazia, né? Não achava que ele ia precisar nascer de novo, mas ele ficou pensando no processo. Então, porque ele ficou pensando nesse processo, Jesus explicou para ele como funcionava este processo de fato de nascer de novo. Ele falou: olha, o Espírito Santo trabalha assim. Então, essa forma que Jesus explicou para ele é a forma que a gente foi atraído para Jesus. Algumas de nós pode falar assim: nossa, eu sei o momento que eu me converti. Eu estava em tal lugar falando com tal pessoa, estava escutando uma pregação, estava escutando uma música. Às vezes algumas nem vão lembrar de que momento que foi que aconteceu isso. Mas a verdade é que não foi no momento que você se converteu e nos se convertemos. Foi uma longa jornada de atuação do Espírito Santo, assim como o vento, que a gente não sabe de onde está vindo para onde está indo.
Assim foi o Espírito Santo falando no nosso coração, até o momento em que ele de fato fez o chamado e a gente se rendeu a Jesus. Entende? Então, era isso que o Senhor Jesus estava falando para Nicodemos ali. Ah, uma coisa era bem interessante, que quando a gente vê aquela resposta de Nicodemos, e eu falei para vocês que ele ainda era fariseu mesmo que estava pesquisando pela verdade, a gente vê meio que um conflito eterno interno dele, de um orgulho farisaico, tipo assim, eu não preciso nascer de novo, nem dou bola muito para esse assunto, com essa parte de, não, eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade. Então você vê o orgulho lutando contra o amor da verdade no coração dele. E isso vai acontecer com cada uma de nós. E cada uma de nós vamos ter que tomar a decisão. Eu vou deixar o meu orgulho farisaico, porque eu sei isso, porque eu já vi aquilo, ou eu vou me render ao que é a verdade. Não, mas qual que é a verdade de fato? Você entende? E isso requer uma humildade que é sobrenatural. Não é natural do coração humano. Por isso que a gente precisa se render e nascer de novo para compreender as coisas do Espírito Santo. É, aqui a gente vai ver. Vamos ver, deixa eu só me localizar aqui no meu texto para vocês. Eu já falei dessa parte. Aqui é muito interessante a gente perceber, porque Nicodemos ele fala assim: como que pode então acontecer isso, né? O Senhor fala do vento, como que acontece essa atuação do Espírito Santo. E Nicodemos fala: como pode ser isso? E você vê que Jesus ele responde dessa forma para Nicodemos: tu é mestre em Israel e não sabes isso? Já parou para pensar? Um orgulhoso, imagina ser uma pessoa que sabe tudo, que estudou as escrituras, e aí você fala de um princípio bíblico, a pessoa não entende, e você fala para, nossa, mas você estudou tanto e você não sabe disso, né? Jesus falou, você é mestre em Israel e você não sabe disso? Normalmente, o que desperta é uma raiva da pessoa, porque o orgulho é ferido. Só que a forma que Jesus fala, eu imagino o tom de voz, o olhar de Jesus. Nicodemos, ele não ficou com raiva. Ele não fechou o coração dele, não deixou o orgulho exaltar. A forma que Jesus fala com ele, mesmo que mostrando a condição que ele estava, que era uma situação humilhante para um mestre de Israel, de não compreender essas coisas de nascer de novo, ele mostra que ele estava aberto e sendo, né, atraído a Jesus Cristo. Então Jesus ele continua falando, olha, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho de homem que está no céu. Então vocês veem que o Senhor ele vai usando essa linguagem e ele vai falando de uma linguagem que era conhecida de Nicodemos para mostrar do que Nicodemos precisava acontecer para que de fato ele fosse salvo. Quando Jesus está falando aqui das coisas do céu, né, da atuação do Espírito Santo, do nascer de novo, Jesus está falando assim, olha Nicodemos. E é a grande mensagem da Bíblia, que algumas pessoas até pensam que tem essa mudança. Não, a gente só vai ver isso no Novo Testamento, que no Novo Testamento Jesus se importa com a mudança de coração e de mente, mas no Antigo Testamento não. Mas a gente não vê isso, na verdade, sendo diferente, a gente vê a mesma coisa. Porque esse nascer de novo, esse novo coração, é o que a gente vê os profetas falando no Antigo Testamento.
Então, o Senhor estava chamando Nicodemos, gente, para ter uma vida de santidade. Assim, Nicodemos, não adianta você dizer que é guardador da lei e tudo exteriormente. Você precisa de um coração transformado. E Nicodemos começou a entender que sim. Ele estava diante de Jesus, e embora cumprisse tudo, né, um checklist, primeiro andar, segundo estava tudo certo, ele entendeu que a vida dele, o coração dele estava impuro. Ele precisava sim ter uma vida transformada. Ele precisava sim viver em santidade. E é muito bonito de ver a forma que Jesus vai explicando para Nicodemos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente não vê em nenhum outro momento da Bíblia Jesus explicando de maneira tão detalhada, passo por passo, na caminhada da fé, na caminhada de salvação, como ele fez para Nicodemos. E faz sentido, Nicodemos era uma das pessoas mais preparadas para entender aquele assunto. Ele era mestre de Israel. A gente não vê isso acontecendo. Então, estudar essa conversa de Jesus com Nicodemos é essencial para a gente entender como que é a atuação do Espírito Santo, como que eu vou ser salva, como que eu vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus, como que eu vou viver em santidade. Vocês estão entendendo? São verdades muito profundas e bonitas. Aqui, deixa eu ler um comentário de vocês. A Lari comentou assim que Jesus ele fez uma confrontação empática no momento certo que conectou e ajudou ele a ver a verdade. Ai, adorei. Você vê que o comentário da Lari foi um comentário com olhar de psicóloga, né? Que entende da mente humana. E Jesus ele foi o maior psicólogo de todos, né, Lari? Quem fala muito disso é o Augusto Cury, na forma que ele aborda e conversa com os discípulos e enfim, atua. A gente vê, de fato, Jesus, ele se conecta. Ele não. E aí é que a gente vê mais do caráter de Jesus. Por isso que esses textos, meninas, que às vezes a gente vê, eu poderia vir falar para vocês de Nicodemos assim, ó, muito rápido. Mas para mim, e eu penso que para vocês, não teria tanto proveito, porque rápido assim a gente vê em qualquer lugar. Agora, entender cada palavra de fato, que estudo que está sendo feito, que verdade que está sendo revelada, é poucos momentos que a gente tem essa chance, sabe? Então, eu até planejava a gente avançar, fazer mais rápido esses próximos estudos. Talvez o da mulher samaritana eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas Nicodemos, como ele foi o único a receber essa explicação tão ampla, eu quis deixar para a gente falar um pouquinho mais dele mesmo, sabe? Quem tá com a Bíblia aí por perto, eu quero ler alguns versos para vocês. Acho que eu não coloquei aqui, me perdoem. Não coloquei no slide, mas eu quero ler para vocês, justamente falando dessa mudança. Quando Jesus vem e ele começa, né, eu digo para vocês que Jesus, ele era a expressa lei de Deus em carne. Eu eu não, perdão, quando vocês leem lá no Antigo Testamento, o Senhor ele escreve a lei dele em duas pedras, em duas tábuas de pedra, certo? Jesus ele se declara sendo a rocha, ele sendo a pedra angular. Quando a gente vê Jesus sendo carne, então a gente vê ele a pedra manifestando a lei de Deus. Quem que era o exemplo de guardar a lei? Eram os judeus, por acaso? De forma alguma. Então, quando a gente vê eles, mas não é assim que se faz, é assado, eles não são padrão. Embora eles falassem que eles estavam fazendo tudo do jeito certo, gente, eles não eram padrão. O padrão é Jesus Cristo, é como se fosse assim, olha, eu dei tudo para vocês, eu expliquei tudo para vocês, como que funciona a salvação, como que vocês devem andar, como que é o padrão de santidade do céu, mas vocês pegaram tudo isso e distorceram. E Jesus ele vem para morrer por nós, mas ele vem assim, peraí, que eu vou ter que explicar melhor essa história. Vocês não entenderam o que eu tô querendo dizer.
sabe? Então Jesus ele vem e ele vive uma vida de santidade, uma vida em harmonia com a lei de Deus, explicando como de fato era guardar a lei. Não tornando um fardo, não vivendo de aparência, mas vivendo uma vida de santidade, não só externa, mas interiormente. Porque quando o Senhor traz para você um padrão moral para seguir, ele não quer só o teu exterior, gente. Ele quer o teu coração, a tua mente. Porque a sua mente, o seu coração transformados é que vão poder se deleitar no céu e que então você vai poder desfrutar de estar na companhia de Deus e dos anjos, entende? Então, por isso que é o propósito de Deus também enviar Jesus explicando as coisas tão que deviam ser tão básicas para o povo, né? Você vê Nicodemos, ué, como que é assim? Jesus fala, mas você é mestre, você não entendeu? Essa era a condição do povo, eles não entendiam. E isso me faz pensar, será que a gente já entendeu tudo que o Senhor de fato quer ensinar pra gente? Será que tem algumas verdades que a gente pode ter distorcido por distração nossa, por tradição de homens? Quantas outras coisas? Será que a gente vai ter essa ousadia, como Nicodemos teve, de ir até Jesus e falar como é que é essa história? Eu quero aprender de fato. Deixar o orgulho de lado e deixar que Deus possa manifestar a verdade dele pra gente. Isso que é ser uma verdadeira bereana. Eu falei pra vocês, Nicodemos, embora com a sua incredulidade, ele foi até a verdade, ele permitiu que Jesus instruísse ele. E a gente vai ver essa sementinha germinar, embora pareça que demorou muito para isso acontecer. Até aqui eu tenho um texto que eu vou ler para vocês, um trechinho pequenininho que fala assim: Nicodemos começou a entender. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava a vida exterior, não podia habilitar o homem algum para entrar no reino de Deus. No conceito dos homens, a sua vida era justa e digna de honra. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro e sua vida destituída de santidade. A gente vai ver aqui, então, Jesus completando e falando: olha, né? Ele fala: como é que se pode isso? E Jesus responde: como que isso acontece, então, nascer de novo? Essa atuação do Espírito Santo. E Jesus cita o que aconteceu com o povo lá no deserto. Ele fala assim: e como de Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É. Gente, olha que forte esse texto. Grudou algumas palavrinhas, vocês me perdoem. Vocês lembram disso, do que tinha acontecido lá no deserto? E pra mim, eu confesso pra vocês que era um dos trechos que eu achava a coisa mais estranha da Bíblia. Por que que o Senhor mandou que Moisés pegasse uma serpente, colocasse lá, para que as pessoas olhassem e quando elas olhassem para aquela imagem, elas fossem curadas? Não sei vocês, eu acho muito estranho. Para mim parecia uma adoração de imagens, não é? E aí, a verdade, quando eu entendi o propósito do Senhor nisso, eu achei tão lindo, tão profundo. Porque a serpente que tinha sido levantada era símbolo de Cristo, aquele que seria levantado no madeiro. Olha isso. Na época, ele era uma serpente que foi levantada porque o povo estava sendo picado por serpentes e o povo estava morrendo. E se as pessoas não olhassem para a serpente, não adiantava eles pedir uma explicação científica do porquê que eu tenho que olhar e por que que vai acontecer então de eu ficar curada. Não!
Eles tinham que crer e eles recebiam a cura. Não era que a imagem tinha algum poder para salvar. A mesma coisa para os judeus. Não era, gente, que o sistema de sacrificar lá um cordeiro de fato tinha poder nele próprio de redimir os pecados e perdoar os pecados. Não. Aquilo simbolizava o Filho de Deus. Assim como a cobra, da parte da cobra, Rafa. Jesus como serpente, sim. Vou explicar. Assim como a cobra e assim como um cordeiro era a representação de Cristo, e só Cristo de fato podia trazer a cura. A serpente era o símbolo da dor, do que estava ferindo eles, não é verdade? Assim como o pecado, Rafa, nos picou. E a gente se a gente não ir até Jesus, a gente vai perecer. Só que a palavra de Deus fala que a gente precisa olhar para Jesus. Jesus no madeiro, ele se fez pecado por nós. Então, assim como olhar para a serpente, que era um símbolo de vergonha para ser curado, o povo devia olhar para Jesus pendurado no madeiro como um símbolo de vergonha, porque Jesus assumiu todos os nossos pecados. Só assim a gente poderia ser curado também. Então, essa conexão, sim, aquilo que me feriu, aquilo que vai me curar. Então, não foi que Jesus, né, foi aquele que me feriu, mas que ele tomou o pecado que me feriu sobre ele. Tanto que quando o Senhor fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, por que me desamparastes, né? Na cruz, porque os pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando ele recebe todos os pecados do mundo sobre ele, ele sente essa profunda separação entre ele e Deus. Então, naquele momento ali, o Senhor explica para Nicodemos. Quando a gente lê na história do povo de Israel sobre a cobra no deserto foi levantado, nada mais é do que a justiça pela fé. Vocês já ouviram esse termo, justiça pela fé? É um novo tema que eu tenho estudado de maneira mais profunda, porque nós somos salvas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Só que não é uma graça barata, gente. A gente fala, não, mas a gente é salvo pela graça, é por Jesus que nos salva. Só que entender a justiça pela fé, que é o que Paulo vai falar lá em Romanos, que é o que o Senhor estava falando aqui para Nicodemos, que é o que está acontecendo lá no deserto com o povo de Israel, é muito mais que isso. Receber a justiça de Cristo é ser curado das picadas das cobras. Entende? É Jesus tirar o veneno do pecado do nosso coração e a gente ser capacitado a subjugar aquilo que estava nos escravizando. Então, em Jesus, há poder para a gente pisar a serpente e a gente vencer a cada pecado. Qual que é a sua fraqueza? A sua fraqueza é fofoca? Em Jesus, há poder para você ser uma pessoa que nunca vai falar mal de ninguém. Nunca mais. Não que haja poder em você, mas porque em Jesus, ele tira o veneno do pecado em você, ele te salva, mas ele também te tira a lama de você. Ele tira você da lama e tira a lama de você. Você tá entendendo? O seu pecado é mentira? A sua luta é mentira? O Senhor quer tirar você da mentira. Pensamentos impuros? O Senhor quer tirar e te dar uma nova mente, uma mente que vai se deleitar naquilo que é puro e santo. Gente, eu tô falando de coisas que de ser humano é impossível. Uma coisa é que não, tudo é pecado. E o Senhor, ele veio para livrar. Essa é a mensagem da justiça pela fé. E isso de maneira tão profunda e bonita. Jesus estava falando para Nicodemos também, Nicodemos, isso que é viver uma vida de santidade, gente. Caiu, o Senhor tem Jesus, que nós podemos ir até ele, pedir perdão pelos nossos pecados, o Senhor perdoa. Mas o Senhor fala assim: olha, não veio tentação senão humana, mas Deus é fiel e junto com a tentação vai te
te dá também o livramento. Você não é obrigada a cair no pecado. O Senhor te dá poder para você vencer esse pecado. Um dia de cada vez, gente. E se passou alguns dias você fala assim, nossa, faz tempo que eu não peco, eu tô muito santo, vou te contar um segredo. Aí que você ora. Porque daí mostra que você tá mais longe de Jesus. A verdade é que aquele que tá mais em santidade, porque tá mais próximo de Jesus, vai se sentir cada vez mais indigno. Vai se sentir cada vez mais pecador. Ele não vai ter essa noção do nível de santidade que ele tá vivendo, no sentido de, tipo assim, chegar em um momento e falar assim, nossa, eu tô muito santo. Entende? Não existe isso. Para o verdadeiro cristão, quanto mais perto de Jesus, quanto mais caminho de santidade, quanto mais perto do que deve ser aquilo que Jesus quer que você seja, você vai olhar e você vai se sentir mais miserável ainda. No sentido de que eu não sou ninguém e tudo que eu sou, tudo que eu faço vem de Cristo. Você entende? É o reconhecimento pleno da dependência que a gente tem de Jesus Cristo pra gente ser aqui, ó, algum pouquinho bom. Até tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você vê alguma coisa em mim, isso é Jesus. O resto sou só eu mesma. Você tá entendendo? Então, meninas, olha, essa mensagem que Jesus tinha para Nicodemos é a mensagem que a gente tem hoje. A gente precisa olhar para Jesus Cristo. Como que a gente pode nos salvar? Essa é a maior pergunta, eu diria que é a pergunta mais importante de todo o evangelho. Como que eu faço para me salvar? Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que no fim dos tempos, muitos vão chegar e vão falar: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai falar: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você fala assim: como assim? Peraí, a pessoa expulsou demônios. A pessoa fez isso, fez aquilo. Como que o senhor não conhece ela? Então a pergunta, sim, mais importante: o que eu faço para me salvar, Senhor? Às vezes eu posso estar achando que eu tô no caminho, mas não, eu não tô. Nicodemos era um desse. Vocês estão entendendo? Nicodemos era um desse. A gente tem que ter uma. A gente tem que duvidar da gente mesmo. Essa é a verdade. Porque a nossa confiança em si própria gera orgulho. Orgulho fecha o coração para a palavra de Deus, para a verdade do Senhor. Terminou? Não, quase acabando. Perdão, meninas. A palavra de Deus, a gente está quase encerrando aqui o nosso estudo. Eu tenho uma colinha aqui para eu seguir a linha do estudo, né? Porque às vezes posso emendar outros textos. E aí, quando eu vi, eu já falei, e aí eu tenho que me encontrar aqui de novo. A Larissa fala assim: olha, quando estamos próximos de Jesus, temos que vigiar muito mais, porque porque às vezes coisas ao redor começam a acontecer e você precisa mesmo, com aqueles que te ferem, desejar, orar e clamar para o bem daquelas pessoas. É verdade, Lari. Gente, não vai ter um dia que você vai falar assim, nossa, pronto, não preciso orar, não preciso me entregar, não preciso, não ter mais nada para eu estudar. Gente, até quando a gente chegar no céu, porque quando chegar no céu, aí as coisas vão ser mais abertas. A Rafa falou assim: eu tô entendendo isso na pele. É orar e vigiar o tempo inteiro. Olha, eu falei pra vocês, eu falei para vocês que nenhuma pessoa recebeu tamanha explicação, assim como Nicodemos tinha recebido. Como que a gente pode ser salva, meninas? O Senhor falou para Nicodemos, o Senhor falou pra gente também.
Assim como o Filho do Homem, todo aquele que tem sido, assim como foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz, em arrependimento pelos nossos pecados que crucificaram o Salvador. Olha isso, meninas, como que a gente vai ser salva? É através da luz que irradia da cruz de Cristo. Quando a gente entende o amor de Cristo, a gente é constrangido e a gente é levado aos pés dele. Quando a gente entende esse processo e a gente não resiste, a gente se rende, então a gente vai ser levado até ele. O Espírito de Deus, pela fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós, para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Leem comigo essa parte aqui, que eu digo que é a parte mais importante desse estudo de hoje. Então, assim, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Amém. Não resistam ao chamado do Espírito Santo. Leiam mais o sacrifício de Jesus na cruz. Leiam mais do que Jesus fez por vocês e por mim. A gente precisa se render. Tem um irmão que ele se envolveu em satanismo. Ele se converteu. A vida inteira depois ele foi dedicado no ministério de oração. Todos os dias da manhã, na meditação da manhã dele, ele lia, ele lia da entrega de Jesus na cruz, da crucificação de Jesus. Ele sabia de cor. Ele sabia de cor. E eu digo que eu e você a gente teria que saber também. Finalizando a aula de hoje, a gente vê Nicodemos. Durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, a gente não vê muita coisa. A gente vai ver um momento ali, Nicodemos defendendo Jesus no Sinédrio. Mas, de fato, a gente só vai ver ele publicamente, mostrando essa fé depois da morte de Jesus na cruz. Aqui, olha, em João 19, 39 a 42, diz assim: E foi também Nicodemos, aquele que tinha anteriormente se dirigido à noite para Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Ou seja, meninas, quando a gente lê esse texto, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas ali foi uma manifestação pública do que Nicodemos tinha entendido. Eu fico pensando que Nicodemos, ao ver Jesus naquela cruz, ele lembrou daquela conversa que ele teve naquela noite com Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu imagino Nicodemos vendo aquela cena e a convicção entrando no coração dele, o Espírito Santo atuando e ele se rendendo finalmente a Jesus Cristo e aceitando a ele como redentor do mundo. A gente vai ver em João 7, Nicodemos defendendo no Sinédrio, como eu falei para vocês. Aqui no texto de 19, a gente vai ver Nicodemos publicamente investindo seu tempo, dinheiro e reputação para honrar Jesus, quando todos os discípulos, quase todos eles, se esconderam. Vocês pararam para perceber isso? Nós vemos Nicodemos aparecer primeiramente com dúvidas, com incredulidades,
sinceras, né? Dúvidas sinceras, mas depois a gente vai ver ele crescendo em coragem moral, até que o último relato que nós vemos dele na Bíblia é de uma fé prática e pública, que são sinais de uma vida que foi entregue ao Senhor. Quanto tempo levou? 3 anos e pouco, mais ou menos. Mas aquela mensagem, aquela sementinha frutificou. Amém? Meninas, que a palavra do Senhor possa frutificar no coração de cada uma de vocês e que vocês possam se render de verdade à cruz de Jesus, à verdade de Deus. Não ficar presas a tradições humanas, mas ir em busca daquela verdade sincera. Se vocês deixarem o orgulho de lado, assim como eu busco também desejo fazer isso, deixar todo o orgulho de lado para ir até a verdade da palavra de Deus. O Senhor vai abrir as mais lindas verdades para nós. Amém? Deixa eu orar para vocês. Amém.